Olá pessoal, как дела? Hoje em poucos minutos eu vou te ensinar as bases do estudo dos casos em russo. Obviamente que não dá para passar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre os casos, mas com essa explicação eu vou tentar dar um norte e ajudar vocês a entenderem os conceitos centrais de declinação no russo e de como funciona cada um dos casos. Você sabe aqueles documentários sobre o cosmos, o universo, que passam em canais como o Discovery Channel e o History Channel? Quando você assiste eles, você não vira um cientista e nem aprende as fórmulas complexas envolvidas naqueles assuntos. Você entende os conceitos centrais do que é exposto e consegue entender como aquilo se aplica no mundo ao seu redor e no seu dia a dia. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer com você hoje. Eu vou te ensinar sobre o universo do idioma russo e um pequeno vídeo que vai te ajudar a entender de uma vez por todas o que é a declinação, como funcionam os casos e os conceitos centrais por trás disso no russo. Mas antes de começar, você já sabe qual é o ritual. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas e amigos que estudam russo e se inscreva no canal sem esquecer de ativar o sininho. Поехали! Bom, antes de tudo, o que é declinação? Declinação é a flexão sofrida por substantivos, adjetivos ou pronomes que diferencia as funções morfológicas e sintáticas de uma palavra. Ou seja, é uma variação que as palavras sofrem de acordo com o papel que elas fazem nas frases em que estão. Isso acaba tornando o entendimento do idioma muito mais fácil, devido à possível flexibilidade das palavras em uma oração. Eu consigo inserir um sentido mais amplo para a palavra com a ajuda de declinação. No russo, há 6 tipos de variação de declinação que substantivos, adjetivos ou pronomes podem ter. A gente chama essas variações de casos. Então, no total, são 6 casos no russo. São eles: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental e prepositivo, ou preposicional, dependendo do material que você usa. Em alguns materiais ele é preposicional, em alguns prepositivo, mas é só 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Bom, vamos olhar cada um deles com muita calma. O primeiro é o nominativo. E qual é a primeira coisa que vem na sua mente? É nome, certo? Pois é, o caso nominativo vem justamente disso. Nome é o nome original da palavra. É como é essa palavra sem flexão, sem declinação. É a palavra original. Quando você começa a estudar russo, todas as palavras novas estão no nominativo. Essa é a forma das palavras que você encontra no dicionário também. Ou seja, no caso nominativo, as palavras têm o seu nome original. São as palavras puras, sem flexão, sem ter declinação. O próximo caso é o caso genitivo. Aqui a palavra-chave é gênese, é a origem, a criação, o nascimento. Aqui a gente precisa falar da relação de origem das coisas. Digamos que eu fale que o Pedro é filho de Maria. O Pedro veio da Maria. A origem dele se deu na Maria. Aqui é uma relação de origem, procedência e posse. Então, no caso, a Maria que deu origem ao Pedro, então Maria precisaria ir para o caso genitivo. Vamos ver mais um exemplo. O livro do João. O livro veio do João, há uma relação do livro com o João. O livro é dele, veio dele. Então, o João precisa ficar no caso genitivo. Mais um exemplo, o centro de Moscou. Aqui de novo, o centro é de Moscou, ele pertence a Moscou e se origina a partir de Moscou. Então, sempre que você tiver uma relação como essa, livro do Pedro, centro da cidade, filha da Maria, enfim, qualquer relação desse tipo que no português é construída com a ajuda da preposição de, o possuidor, quem dá origem, vai para o caso genitivo. Pedro é filho da Maria. Maria vai para o genitivo. O livro é do João. O João vai para o genitivo. O centro de Moscou. Moscou vai para o caso genitivo. O genitivo no russo sempre está ligado a essa ideia de origem, posse ou procedência.
O terceiro caso é o dativo, vem do verbo dar, obviamente. Pense que eu dei um presente para a Camila. A Camila é quem recebe o presente e ela precisa sofrer declinação. No português, esse tipo de ideia é transmitida com a preposição para, enquanto que no russo o receptor vai para o caso dativo. Então, ligar para a mãe, falar para o amigo, dar um presente para a namorada, escrever uma carta para o colega. Em todas essas situações, o receptor precisa ir para o caso dativo. Então, no russo, em vez de usar a preposição para, as palavras mãe, amigo, namorada, colega, todos eles precisam ser modificados para ficarem no caso dativo. Agora vamos falar do caso acusativo. E o nome do caso nos dá uma ideia de para que ele serve. Analise a seguinte frase: a vítima acusou o criminoso. Você vê que aqui há alguém acusando alguém. Veja se você percebe alguma semelhança entre a frase anterior e essas daqui. Eu amo a Camila. O João escreveu a carta. Você leu o livro. Em todas essas frases a gente tem a seguinte situação. Alguém fez alguma coisa a outro alguém. A vítima é o personagem principal da frase. Essa vítima fez alguma coisa, ela acusou. Esse é o verbo. E o criminoso é quem sofre a ação do verbo acusar. Ele está sendo acusado. Então, o criminoso no russo precisaria ir para o caso acusativo. A mesma coisa nos outros exemplos. O João escreveu a carta. O João é o personagem principal da frase. Ele fez alguma coisa. Ele escreveu. E ele fez isso a alguma coisa, que no caso é a carta. A carta sofreu uma ação feita por João. A carta foi escrita, então a carta precisa ir para o caso acusativo. Depois do caso acusativo, temos o caso instrumental. E o caso instrumental vem da palavra instrumento, ferramenta. Pense em uma ferramenta, um martelo, por exemplo. Digamos que eu bati no prego com um martelo. Você percebe que, como eu bati no prego com o martelo é o meu instrumento. Eu escrevi com a caneta, peguei com a mão, chutei com um pé. Todas essas frases têm um instrumento, uma ferramenta com a qual eu fiz aquilo. O martelo, a caneta, a mão e o pé. No português a gente sempre expressa isso com a ajuda da preposição com. Com o martelo, com a caneta, com a mão e com o pé. No russo, em vez de usar a preposição com, a gente simplesmente colocaria o martelo, a caneta, a mão e o pé, no caso instrumental. Mas no russo também existe uma preposição equivalente ao com do português. E aí, como é que faz? Bom, a preposição s, que é equivalente ao com no português, é usada sempre para passar uma ideia de acompanhamento. Por exemplo, eu fui no bar com o amigo. Nesse caso, estamos falando de acompanhamento. Café com leite, mesma ideia. E aqui também devemos usar o caso instrumental. Então, o amigo vai para o instrumental e o leite também deveria ir para o caso instrumental. Vamos lá, recapitulando. Caso instrumental está ligado à ideia de com, do português. No caso de acompanhamento, eu uso a preposição s no russo, que seria equivalente ao com do português. Fui no bar com o amigo. Usamos a preposição s e o amigo vai para o caso instrumental. Café com leite, mesma coisa, acompanhamento, preposição s e o leite vai para o instrumental. Usamos o instrumental também para falar de ferramentas. Escrevi com a caneta. A caneta vai para o instrumental, mas no caso de instrumentos no russo, não usamos a preposição s. Então, я иду в бар с другом, eu vou no bar com o amigo, mas я пишу ручкой. Eu escrevo com a caneta, mas a preposição s não é usada aqui. Caso prepositivo ou preposicional. Quero que você associe esse caso a duas palavras.
preposição e posição. A primeira questão aqui, preposição. No russo, o caso prepositivo é o único caso que exige o uso de preposições para funcionar. Em todas as situações que tivermos o caso prepositivo no russo, vamos ter uma dessas preposições aqui, certo? Ele jamais vai aparecer sem elas. É o único caso que não funciona sem a presença de uma preposição. Depois temos a ideia de posição. No russo, o caso prepositivo é usado para falarmos de posição em que algo está. Associe ele sempre à pergunta onde. Onde está o livro? O livro está na mesa. A mesa é a posição do livro. A mesa precisa ir para o caso prepositivo. Onde está a chave? A chave está no bolso. O bolso é a posição da chave e é onde ela está. O bolso precisa ir para o caso prepositivo. Outro exemplo, o exercício está no caderno. O caderno é a posição, a localização do exercício, é onde ele está. Então, o caderno precisa ir para o caso prepositivo. Bom, espero que vocês tenham entendido as ideias centrais por trás dos casos no russo e que tenham entendido o que é declinação. Obviamente que esse vídeo não serve para você entender esse assunto a fundo, mas sim para que você tenha uma ideia e uma base e consiga enxergar mais ou menos o que é a declinação e os casos. É como se eu fizesse um desenho de uma bicicleta para você e falasse, ó, isso aqui é uma bicicleta. Você senta nela e anda. Bom, você entende o conceito de bicicleta, mas não viu uma ao vivo e muito menos sabe andar nela, ou sequer entende como ela funciona. É mais ou menos isso. Eu apresentei o conceito central, agora o seu trabalho é se aprofundar no assunto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por sua atenção, continue estudando russo e a gente se vê muito em breve em mais um vídeo para falar da língua russa e esse país incrível que é a Rússia. Tchau, tchau!